Fala também um pouquinho desses projetos que você apoia lá no Brasil pra Cara, gente. assim, desde a minha conversão, eu fazia rap antes de me converter, cara. E assim, rap de 90, da década de 90, que é aquele rap com responsabilidade social, mensagem e tal. Então, quando eu me converti, cara, eu tinha todo um ativismo social, assim, presente na minha vida. Então, quando eu me converti, a ótica que eu enxerguei o evangelho também foi essa. Por quê? Porque o que saltava aos meus olhos quando eu olhei pra Jesus, assim, era que ele, cara, ele repartia pão, mano. Ele era chamado de amigo de pecadores, de beberrão, porque ele andava com a galera e restaurava a galera, e levantava e falava, bora. Então, pra mim, a ótica que saltou nos meus olhos, assim, quando eu conheci o evangelho, foi essa, cara. Eu falei, cara, é mais do que falar pra galera sobre céu. É sobre salvar de um monte de situação aqui também. E na minha própria história de conversão, assim, né? Tipo, a salvação na minha vida representou muito mais do que a eternidade onde eu vou passar. Representou Deus me livrar de um monte de coisa que tava acabando comigo aqui. Então, quando eu olhei pra isso, assim, cara, isso só, quando eu me converti, só reforçou todo esse lado que eu tinha, assim, de me mover de forma social, assim, na questão das problemáticas sociais, né? E a gente, pô, no Brasil a gente é uma realidade, assim, muito, muito triste com relação a isso, né? O quadro social é muito caótico, então tem muitas áreas pra se trabalhar. Então, quando eu me converti, cara, desde o começo já foi, pô, clínica de reabilitação, mano, de drogado, presídio de maior, presídio de menor, clínica de saúde mental, escola pública fazendo um projeto de combatendo suicídio. Então, assim, inúmeros projetos, mano, que alguns acontecem até hoje, outros não, mas que estão rolando. Esse, especificamente com adolescentes que estão privados de liberdade, né? Que lá no Brasil é a antiga FEBEM. Esse já tem 12 anos de funcionamento sem pausa, assim, 12 anos funcionando sem pausa. Uau. É, resultados positivos, prejuízos também enormes, porque você tá lidando com um adolescente na criminalidade. O moleque tá vivo hoje, amanhã não tá. Então, assim, é um jogo muito hard a parada. É. Só que os resultados positivos, assim, é o que mantém a gente firme, porque apesar de serem raros, mas são, assim, de uma grandeza absurda, assim, tipo, eu tenho gente que me acompanha hoje, assim, que é pastor de igreja, cara, e que eu encontrei 9 anos atrás num presídio, assim, e o moleque lá cumprindo pena. Então, assim, essas coisas é o que mantém a gente na pegada. Mas é porque desde o começo, cara, tanto na espiritualidade quanto na arte, eu nunca entendi, por exemplo, eu nunca entendi arte só como entretenimento, e nunca entendi espiritualidade como coisa de culto, só, de domingo. Uhum. Pra mim, a parada, tanto uma quanto a outra, sempre foram coisa muito mais poderosa do que isso. E aí, quando eu tive a experiência da junção dessas duas coisas, a arte com a espiritualidade, eu não permiti que isso fosse só sei lá, mano, só o estilo de música que eu canto, assim. Isso tinha que ser mais, mano. Isso tinha que ser. Eu tinha que servir a cidade com isso, eu tinha que servir a sociedade com isso. Exato. Então, quando eu tive contato com essa galera, eu fui fazer uma visita numa unidade de semi-liberdade, né? E a experiência que eu tive na primeira vez que eu fui, isso há 12 anos atrás, não deixou eu sair mais de dentro daquele lugar, cara, porque dava pra ouvir passar até mosquito, assim, de tanto silêncio, os moleques prestando atenção, assim. Eu falei, pô, Uau. o que eu tenho é uma ferramenta muito forte aqui, cara. E aí eu comecei, por causa desse projeto, eu mudei de cidade, porque assim, na minha cidade só tinha uma semi-liberdade. E eu queria muito ver esse projeto acontecer depois de alguns meses que estava na semi. Já fazia uns 9 meses que eu estava na semi. Eu queria muito ver esse projeto acontecendo dentro de uma unidade de regime fechado. Só que isso só acontecia numa cidade a 100 e poucos quilômetros de distância da minha. E aí eu abracei o pai e a mãe, falei, tô indo embora. Sério. Sério, pus uma mochila nas costas, fui pra essa cidade. Conheci um pastor, expliquei pra ele, falou, tô indo pra fazer isso, não sei se vai acontecer, não sei nem que porta que eu tenho que bater, mas eu preciso de um help aí pra eu chegar. E aí fiquei hospedado na casa desse pastor uma semana, consegui colocar numa unidade de regime fechado. E o louco é que assim, cara, eu fui pra fazer em uma unidade de regime fechado. Quando a ONG que fazia todo o trabalho no estado de São Paulo ficou sabendo do meu trabalho, eles me colocaram pra rodar 1/3 do estado de São Paulo Uau. com o projeto. Então assim, eu fui pra atender uma unidade e eu acabei atendendo 22 unidades em 16 cidades diferentes do estado. E aí foi assim, cara, foi uma revolução, assim, porque, tipo, as casas não abriam pra trabalhar rap lá dentro, porque eles não conseguiam entender, a direção da casa não conseguia entender o rap como algo educacional, Exato. entendia como algo de apologia. Sim.
E aí eu Ah, trocava uma ideia e falava, cara, me dá só uma oportunidade e assiste minha aula. Deixa você ver o rap num outro contexto. uhum. E aí eles piravam, assim. E aí acabou que, cara, hoje todas essas outras unidades pelas quais eu passei que não tinha, hoje todas elas têm Uau. gente trabalhando rap lá dentro. Muito bom. Então foi mó doideira, assim. Foi Uau. punk, né, cara? Foram 3 anos, assim, que eu saía de casa na segunda-feira e voltava só na sexta. Rodando cidades, mano. Era 16 cidades, cara. Tinha que rodar, dormir em hotel, no outro dia outra cadeia. Era uma loucura, assim. E quando você entrava assim para falar com as crianças, você sabia, um exemplo, vou chegar lá e vou fazer assim. Ou quando você entrava, você via qual era a realidade lá dentro, e você esperava para ver como é que as crianças eram, qual era a necessidade delas, ou você tinha já uma ideia fixa na cabeça? Não, assim, ó, eu tenho um método, mas eu tô sempre pronto pro improviso também, saca? Porque é isso que você falou, nem sempre a realidade do local cabe o método que você traz pronto, né? Exato. Então eu tenho um método da atividade que eu faço com eles, mas em alguns lugares teve que acontecer muito improviso, assim, de ter que mudar o formato, fazer de outro jeito, porque são realidades diferentes e tal. Exato. Então, ainda mais nesse contexto, assim, esse contexto prisional, mesmo de adolescentes, cara, As próprias crianças provavelmente são tipos diferentes de Sim, né? sim. Semi-aberto, provavelmente muda com tudo muito, fechado. muda muito. E assim, mesmo no contexto prisional, mesmo de adolescentes, tem muita regra interna. Pois. Então são regras deles. Sim. Que não adianta você chegar lá querendo quebrar tudo isso. Você tem que entrar e entender o jogo, como é que funciona. Uhum. Cada lugar é de um jeito, né? Então, por exemplo, esse projeto começou no estado de São Paulo, depois ele aconteceu no estado de Minas Gerais e hoje ele acontece no estado do Rio. Em termos de Brasil, quando você fala de 3 estados, é muita diferença muito chão. cultural, mano. Porque o Brasil é gigante, né? Gigante. Então, assim, por exemplo, no Rio de Janeiro eu tenho problemas que eu não tinha em São Paulo e Belo Horizonte. São Paulo é uma facção só, né, criminosa. Rio de Janeiro são 4, 5. Então, assim, eu tenho que trabalhar com adolescentes separados, né? Faz uma turma de uma facção, depois uma turma de outra facção. Coisas que São Paulo já não era assim. Então, assim, é um contexto bem hard, assim, bem pesado. Só que, cara, é aquele tipo de situação que você olha e, assim, algumas pessoas já me perguntaram assim, por que você faz isso? E eu só consigo responder a pessoa, por que não vamos fazer isso, tá ligado? Exato. Tipo assim, por que não fazer isso? Então, é o tipo de coisa que se realmente insistir que eu explique o porquê, eu não sei falar, não. Eu só sei que eu tenho que fazer e tô fazendo. Há 12 anos. Isso te preenche. Cara, e não só no sentido de preenchimento, porque eu acho que às vezes a canseira é maior do que o preenchimento. Sim, também. Também. Só que eu acho que é mais uma parada assim de, cara, se a gente não fizer, quem vai fazer, saca? Tipo assim, Correto. os meninos estão ali num contexto, não é um contexto fácil, como eles vão ouvir se não for ninguém lá falar, tá ligado? Então, tipo, tem que ter, mano, tem que ter. E como eu tenho a ferramenta pra isso, a arte, a música, o rap, eu sou uma pessoa apta pra estar fazendo, então bora fazer. E outros projetos, cara. Há uns anos atrás, a gente começou lá no Rio, eu escrevi uma música que fala sobre depressão, e a música chama Enquanto Fôlego Houver. E essa música virou um projeto, era só uma música, eu apresentei pra uma pessoa, a pessoa pensou um projeto, e virou um projeto de visitação em escolas públicas do Rio de Janeiro. Assim. Então a gente visita escolas, faz uma apresentação musical para os adolescentes e crianças e depois fala um pouco sobre isso. Sobre prevenção ao suicídio, sobre valorização da vida e tal. E todos esses projetos, eles partem da música, né? Isso que é muito doido, assim. Tipo, eu já tentei fazer projetos sociais em que não partia da música e eu não consegui, assim, não teve sucesso. Todos os projetos que eu realizo partem da música. Isso é muito interessante, assim, porque é o que a música é pra mim, assim. A música é um negócio é uma parte muito grande da minha vida. Então tudo que eu vou fazer, se envolve música, flui. Se não envolve, é mais difícil, né? Sim. Então a gente faz hoje esses projetos, assim, a gente atua nessas frentes, assim, tanto com os adolescentes presos quanto nas escolas públicas, que é um assunto, assim, no Brasil fortíssimo, cara. A questão do suicídio envolvendo adolescentes e jovens tá muito alto. Não teve uma escola que a gente passou que não tinha casos de adolescentes que se suicidaram ou que tentaram, ou, assim, fila de 8 adolescentes para falar com a gente, porque todos eles estavam com pensamentos fortíssimos, assim, suicidas. Teve uma escola que a gente foi que uma menina entregou para mim uma gilete e ela tinha o braço todo retalhado. E ela falou assim, eu vou te entregar isso aqui porque uma hora eu vou fazer de verdade. O braço da menina era muito cortado, cara. E ela falou assim, uma hora eu vou fazer de verdade e eu não quero mais isso na minha vida e tal. E me deu, eu tenho essa gilete até hoje, cara.
Então, tipo assim, é muito pesado. Desde que eu me converti, cara, eu tô esperando uma hora que Deus vai falar assim, cara, agora eu vou... Acho que foi aqui foi um lugar assim que Deus falou assim, ó, vou te levar pra um lugar legal, porque geralmente é só lugar punk rock mesmo, cara. Geralmente é só lugar, mano. Mas é chamado, cara, e eu gosto, chamado, tá ligado? Eu não consigo, assim, não estar envolvido, assim, não estar ciente e olhando. E eu acho que são coisas que se você chega perto, se você sente o cheiro daquilo, a energia daquilo, como cristão, você dá as costas e ir embora, fala muito sobre você, assim, talvez você não seja tão cristão assim.